nós vamos começar tirando as pontinhas da nossa vareta, deixando elas do mesmo tamanho. Então eu vou marcar aqui 21 centímetros, que é o suficiente para eu tirar essa pontinha, né, e deixar a vareta aí com as pontas retas. Essa minha outra vareta, ela tá com as duas pontinhas assim machucadas. Então eu vou fazer de modo que eu consiga tirá-las e deixar com 21 centímetros. Eu venho aqui com uma tesoura e corto com bastante cuidado para não rachar essas pontas. Aqui eu verifico se elas estão do mesmo tamanho, não tem importância se elas ficarem um pouquinho menores ou um pouco maiores, tá? O importante é que elas fiquem do mesmo tamanho. Agora nós vamos marcar a metade do tamanho da nossa vareta. No meu caso, ela ficou com 21 centímetros, então eu marco na posição de 10,5. Aí eu vou vir aqui com cola quente, colocar um pinguinho em cima da marca do meio, e vir com a outra vareta por cima e esperar secar um pouco. Que você pode utilizar cola universal ou cola de silicone também. Eu estou utilizando cola quente porque ela seca mais rápido. Depois que as varetas estiverem presas, a gente vai vir com um pouquinho mais de cola e dar uma reforçada aqui para que elas fiquem bem firminhas juntas. Depois que estiver bem sequinho, nós vamos fazer aqui um acabamento no meio das nossas varetas. Você pode utilizar fita de cetim número 0 ou linha de crochê. Aqui eu vou utilizar a fita de cetim número 0, então eu vou cortar aqui um pedaço de aproximadamente uns 80 centímetros, vir com um pinguinho de cola quente aqui no meio e grudar a minha fita de cetim. Nós vamos fazer 2 voltas e em seguida nós vamos fazer uma laçada na próxima ponta da vareta. Feito isso, a gente vai para a próxima diagonal, dá 2 voltas e repete o mesmo processo, dá a volta na próxima vareta. E aí vai fazendo isso até passar por todas as varetinhas aqui. Na hora que a gente chegar na última virada, a gente coloca um pinguinho de cola quente aqui no meio para a gente conseguir fechar aí o nosso acabamento. Retira o excesso da fita com tesoura e passa aqui a ponta da cola quente para assentar os fiapinhos que tenham ficado. Agora nós vamos pegar um outro pedaço de fita de aproximadamente 60 centímetros e vamos dobrá-la ao meio. Nós vamos pegar um pouquinho de cola quente, pingar aqui bem no meio das varetas, vir com essa fita dobrada ao meio e colar aqui em cima da cola quente que a gente colocou. Deixa secar um pouquinho e depois traz as pontas para a parte da frente. Aqui com bastante cuidado nós vamos fazer uma primeira laçada, tá, para dar um nó. Então faz a primeira laçada, alinha bem no meio, aí aperta e faz a segunda laçada. Levanta o mobile para verificar se as varetas elas estão alinhadas. Para deixar mais bonito o nosso mobile, antes de fazer o nó nas pontas, a gente pode colocar uma pedra decorativa. Então, a gente pega aqui com o auxílio de uma agulha, a gente vai colocar uma pedra. Eu estou utilizando essa transparente número 18, passo pela fita de cetim e vou levar ela até lá perto do nozinho. Puxo bem a fita, verifico se as varetas não saíram do eixo, aí depois no final a gente faz o nozinho lá nas pontas da fita.
Aqui eu já estou com os meus 5 tsurus dobrados, o suporte pronto com bolinhas aqui número 6, bolinhas número 4, linha de crochê. Eu estou utilizando a cinza, que é uma cor neutra, mas você fica à vontade para poder usar a cor que você mais gosta, agulha, tesoura e régua. Então, eu vou escolher a cor do tsuru que eu quero que fique no meio, bem abaixo aqui da nossa pedrinha. Aqui nós vamos pegar um pedaço de linha de crochê de aproximadamente 50 centímetros. Nós vamos fazer um nozinho triplo em uma das pontas. Então, você faz o nozinho, faz outro em cima e outro em cima. E se você tiver prática, você pode fazer aquele nó que já dá 3 laçadas de uma vez. Feito isso, nós vamos, com o auxílio da agulha, montar o nosso fio. Então aqui é livre para você montar com a sequência de pedrinhas que você quiser, mas eu vou passar a sequência aqui que a gente costuma fazer. Então eu passo uma pedrinha pequena, que é essa dourada, depois a transparente. Passo o tsuru. Passar primeiro a pedrinha pequena, ela garante que não vai vazar o nozinho aí por ela ter o buraquinho bem pequenininho, tá? Aí em seguida nós vamos fazer a sequência que vai acima do tsuru. Então eu coloquei aqui uma bolinha transparente, outra douradinha, transparente, douradinha, transparente. Aí ficou aqui uma sequência de 5 pedrinhas que vai ficar aqui acima do tsuru. Eu também já vou colocar a sequência de pedrinhas que vai ficar lá em cima, perto do suporte, depois que a gente prender o fio lá no suporte. Então eu coloquei uma pequenininha, depois a transparente, uma pequenininha e depois a transparente. Eu fiz uma sequência com 4 pedrinhas. E agora nós vamos definir o tamanho que vai ter o fio depois que a gente prender no nosso suporte. Esse fio aqui do meio vai ter o tamanho de 30 centímetros, então eu venho aqui com uma caneta, faço uma pontinha aqui nos 30 centímetros, tá? Ficou só uma marquinha para a gente ter aí uma noção de onde que é. Eu venho aqui no meu suporte, levanto um pouco a pedrinha e vou passar a agulha com a linha abaixo do nó que a gente fez para prender a fita de cetim. Eu vou alinhar essa marquinha de 30 centímetros embaixo aqui do nó, tá? Eu vou esconder ela aqui e em seguida eu vou fazer um nó na parte de baixo aqui das varetas. Então eu faço uma primeira laçada, alinho o nó para deixar ele bem no centro, puxo para prender bem ele aqui, aí eu faço a segunda laçada para fechar o nó. Puxo com bastante força assim, que é para ele ficar preso e não ficar dançando depois. Aí aqui já é legal a gente pendurar o móvel em algum lugar para verificar se ele tá bem alinhado, né? Se tiver um pouquinho torto, a gente vai ajeitando a pedrinha, o fio, até ficar bem nivelado. Feito isso, a gente vai puxar aquele conjunto de pedrinhas que vai ficar preso perto do suporte. Então, para a gente fazer o acabamento bonito, a gente pega aquela sobra de linha de crochê, passa na agulha e vai passar por entre essa sequência de pedrinhas. Puxa bem os fios, de modo que ela fique bem próxima ali do nosso suporte. Corta aí esse excesso e vem com cola branca extra forte ou cola PVC. Envolve de cola essa última bolinha aqui da sequência aí e deixa secar por um tempo. Na hora que estiver formando aí aquela casquinha da cola, a gente pode mexer no móvel novamente.
Enquanto a gente aguarda a cola secar lá do fio com o tsuru vermelho, nós vamos preparar os 2 próximos fios que a gente vai pendurar em uma das varetas. Então eu escolhi aqui 2 cores de tsuru, já montei os fios. Aqui nós vamos pegar uma das varetas e fazer uma marcação nas 2 pontas dela. Vou marcar aqui uma distância de 2 centímetros a partir da ponta de um lado e de outro. Isso vai ajudar a gente na hora de prender os fios aqui nessa vareta. Então eu vou pegar um dos fios, vou marcar qual que vai ser o tamanho dele. Esse daqui vai ter 20 centímetros, então eu alinho aqui na minha régua, marco, faço uma marcaçãozinha aqui com a caneta, para a gente poder prender na ponta da vareta. Então, eu venho aqui próximo da onde eu fiz aqui a minha marcação com a caneta, dou um primeiro nozinho em cima da marquinha que ficou na vareta. Alinho bem, puxo com um pouquinho de força e em seguida eu faço o segundo nó. Viro o nozinho para a parte de baixo e eu vou prender as bolinhas aqui perto do meu suporte, igual foi feito lá para o tsuru vermelho. Vou passar a linha pelo meio aqui da sequência de bolinhas e ao final vou fazer o acabamento aqui com cola branca extra forte na última bolinha da sequência. Enquanto esse lado fica secando, eu vou colocar o fio do tsuru na outra ponta. Vou fazer a medição aqui do fio em 20 centímetros, fazer a marquinha aqui para a gente ter aí uma noção de onde a gente precisa colocar. Vou alinhar do mesmo jeito que a gente fez lá para o tsuru laranja, só que nesse primeiro momento nós vamos dar apenas uma laçada, né? A gente dá uma laçada aí um pouquinho forte, a gente vai levantar o mobile, segura no suporte para a gente verificar somente se os fios estão do mesmo tamanho. A gente ainda não vai ver o equilíbrio do mobile, tá? Então, se eles estiverem no mesmo tamanho, a gente volta, dá o segundo nó aqui no nosso fio e faz todo o processo de colar a sequência de pedrinhas próximo do suporte. Finalizada essa parte, nós vamos pendurar o nosso mobile e aí sim nós vamos ver o equilíbrio dele. Se a nossa vareta com os 2 tsurus ela estiver torta, nós vamos precisar movimentar o fio pela vareta até achar o equilíbrio. Então, o tsuru que está mais para cima, você pode trazer ele um pouco mais para a ponta, né? E você vai fazendo esse movimento até que a vareta fique retinha. Feito isso, nós vamos colocar os outros 2 fios de tsuru que vão ficar um pouco acima desses 2 últimos que a gente colocou. Eu montei os fios do mesmo jeito que os anteriores, com as mesmas sequências de pedrinhas, só que esse daqui vai ter o tamanho de 12 centímetros. Então a gente marca aqui na régua, vem com a caneta, faz uma marquinha para a gente prender no suporte. Então, antes disso a gente faz aí a marcação de 2 centímetros nas pontas da vareta. A gente vai prender o primeiro fio de forma definitiva, faz aí a primeira laçada, alinhando a marquinha da linha com a marquinha da vareta, já faz aí o acabamento com as pedrinhas. Nesse caso aqui eu optei por colar no final. Aí você pode fazer todo esse acabamento tudo para o final se você preferir.
É até bom, porque aí você não tem que ficar esperando a cola secar para poder fazer o próximo fio. Então eu vou fazer a mesma coisa para o outro fio de tsuru. Meço aqui o tamanho de 12 centímetros, prendo com uma primeira laçada, verifico aí o tamanho dos fios, se eles estão do mesmo tamanho. Depois eu faço a segunda laçada para prender o fio de forma definitiva na vareta. Faço o acabamento aqui na sequência de pedrinhas. E agora eu vou colar essa pedrinha aqui com a cola branca e retirar o excesso de linha. Aqui nós vamos pendurar o nosso mobile e vamos abrir as asinhas do tsuru. Aqui nós vamos verificar como é que está o equilíbrio do nosso mobile. Se tiver tortinho, nós vamos fazer aquele mesmo procedimento de puxar, né, o fiozinho até achar o equilíbrio de todos eles e depois fazer o acabamento, tanto lá na linha perto do suporte, quanto no finalzinho aqui de cada fio. Cortar o excesso de linha que tiver e passar um pouquinho de cola branca para que o fio não vá desfiando com o tempo. E aqui nos fios que estão presos na vareta, eu vou passar um pouco de cola branca. E também vou retirar todos os excessos de linha que ainda eu não tenha retirado. E está pronto o nosso mobile de varetas.